Mas aí como é que foi então começar o oftalmo lá no HC? Como é que veio surgir essa história de dar aula para o pessoal legal. do Revalida? Então, logo que eu aprovei, né, eu passei em todas as residências médicas que eu prestei bastante na época, cara. Prestei Tem aquela de Santa Sorocaba também, Casa, lá Boss, pô, fiquei super titubeado para ir para lá. Unicamp, IANSP, SUS, e, cara, fui dando sorte, fui passando, e, cara, no final acabei aprovando em tudo. Bom, e aí escolhi indo pro HC. Na época, até perguntei pro professor titular da Santa Casa o que eu deveria fazer e tal. Ele até falou para eu ficar na Santa Casa. Tem nem dúvida. Foi bem na época que estava acontecendo uma crise muito grande, cara. Então, eu falei foi assim, 2016, 2017, exato, né? Exatamente, foi esse tinha uma crise 2016. grave nisso, né? E aí eu falei, putz, cara, acho que eu vou respirar um ar diferente. E aproveitar que você levantou essa bola, que isso a gente também traz bastante lá na Tijolos, que curioso, né? Porque muitas vezes, e você deve ver isso com os teus alunos também, que estão nessa ansiedade para ser aprovado numa prova de residência, sonham muito com uma instituição ou com outra, e o cara às vezes é aprovado no lugar que ele sonha, mas tem muito do momento também, né? E a Santa Casa, acho que para a história da filantropia e tal, muito mais que outros serviços, pode ter esse risco de às vezes você olhar para esse serviço e falar, putz, mas será que é o melhor momento para entrar em residência nesse lugar? Entender que esses imprevistos acontecem, por mais que no teu caso, às vezes a HC poderia ser de fato logo a primeira opção também, mas entender que essa dinâmica rola, né? Claro, eu acho que é importante, acho que quando você aprova, você tem que estudar as opções. Pô, se eu tivesse só para passar na Santa Casa, meu querido, ia estar felizaço, correr pro abraço e comemorar. Porque é puta de uma instituição, entendeu? Puta de uma instituição. E eu aprovei em primeiro lugar lá na residência médica, não estágio nem nada. Então, assim, para mim foi, pô, muito orgulho de ter passado lá e tal. Mas acabei indo pro HC. E só que lá no HC tem um ambiente completamente diferente, não sei se já ouviu falar. Mais acadêmico, né? Lá mas puxado, né? Muito puxado. Puxado, eu sei. E lá tem uma pegada de ranking. Lá a gente é classificado. E o ranking vai te determinar o fellow. Se você vai fazer o fellow, se você vai pra fora, se você vai ser preceptor. E, porra, filho, tá? Minha esposa fazendo residência médica, minha esposa também é oftalmo. Ela fez no Boss. Minha esposa tem uma história de vida super bonita, cara. Pô, a gente pode marcar um dia de noite. Marcar um episódio com ela. Ela estudava... Sim, a gente tem um filho e ela só estudava de noite. Então, cara, você passava... Faz faculdade. De noite, pô, fazia a criança dormir, fazia toda a trajetória. É um milagre. Cara, ela é diferente, assim, ela é um ser humano diferente, assim, mais evoluído que a gente. Com certeza. E aí... tinha essa competitividade. Eu confesso que eu senti um pouco. Eu não gostava tanto desse ambiente tão competitivo, porque eu acho que a residência é importante você se abraçar. Não que a gente brigava nem nada, mas, pô, se o professor titular fomenta tanto isso, e eu retrospectivamente pensando, acho que foi ótimo, cara, assim, ele ter empurrado a gente. Se você não empurra, estudar, cara, né? Você entra numa zona de conforto. É isso aí. Então, eu tenho maior admiração pelo professor Remo, que é o antigo professor titular, tenho admiração pelo professor Mário, que é o atual, e eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Por isso que a USP, cara, acabou se destacando muito no ambiente de oftalmologia, e a gente é primeiro colocado em tudo lá, entendeu? Então, tipo, maiores notas. A gente... O título de especialista. Exatamente. Né? E aí, como é que foi o fellow, os desafios? Durante a residência, lá... Eles são muito acadêmicos ao ponto da aula ser diferente, Pedrão. Então, assim, as aulas que a gente dá lá, cara, é um degrau acima. Pelo menos na minha época, na minha turma. Então, assim, porra, cara, eu aprendi a mexer com Keynote. Então, antigamente era PPT. Aí a gente foi pro Keynote. Bicho, os caras, cara, faziam as imagens virar, analogia de tudo. Falei, cara, meu Deus, os caras são aqui, cara, são bons professores, E aí foi aí que eu aprendi e quis. Na época do sexto ano do médio grupo, eu montei, cara, eu estudei bastante, resumo, mas eu montei uma tabela de mnemônico. Bicho, tinha, sei lá, centenas de mnemônico. Que você criou. Que eu criei, técnicas e tal. E aí eu queria mandar pro médio grupo na época. Pô, você tava... Olha como tinha realmente um grãozinho de que você ia construir o que você tem hoje, Eu queria muito, cara, eu queria muito. Que massa. E aí, no final, não deu cerro, né? Hoje os caras devem estar arrependidos, né? Quando escutar isso aqui. Acho que eles estão bem também, né? Eles... Aí, acabei não indo pra lá. Não tive a oportunidade, na verdade. Porque eu fiz o curso deles, mas não fiz prova prática nem nada. Fiz por conta, cara.
E aí, durante a residência, a gente vira professor mesmo. Você aprende, você começa a pegar amor. E aí eu já sabia que eu queria ser professor. Então. E o mestrado veio um pouco nessa linha. Na verdade, fiz doutorado direto. Né? Uhum. E aí eu fiz meu fellow. Graças a Deus consegui escolher, né? Com a minha posição, consegui escolher meu fellow. Também foi muito bem colocado na prova de título. Consegui fazer o doutorado. Uhum. Tá acabando, ou não? Ainda tô terminando, na verdade já era pra ter terminado faz tempo. Já tá, depois com tudo isso aqui rolando ficou difícil. Já tá pronto faz tempo, mas eu preciso defender, na verdade. Preciso defender esse ano. Mas deixa eu te aproveitar que você teve uma pausa. Me conta assim, pros nossos ouvintes, antes da gente partir para toda essa questão empreendedora, de educação médica e tal, que acho que é o próximo passo natural da sua história. O que é ser um oftalmologista? Pensando que, hoje tem vários alunos que estão ali frente a diversas especialidades e tal, e aí muitas vezes eles perguntam, Pedrão, como que é o dia a dia de um oftalmologista? Obviamente que eu reconheço que dentro das subespecializações e tal, cada um pode ir jogando mais para um lado, mas o grosso, assim, o oftalmo, talvez o generalista, né? Não o oftalmo subespecializado, como que ele divide o horário dele, como é que é essa história do mercado de trabalho? Legal. Oftalmologia é um mercado muito bom, já foi melhor, porque antigamente você ganhava-se por exame e, cara, era uma consulta, já virava uma cirurgia, tá ligado? Tipo assim, o preço da consulta, porque você agregava muito, mas vem mudando, né, verticalização, empacotamento do sistema de saúde aí, né, mas é assim, grande parte ambulatorial, mas você pode também fazer cirurgia. Então, normalmente, você tem a propedêutica armada. A oftalmologia é diferente da clínica médica. A maior parte dos diagnósticos, eles são feitos durante o exame físico. Então, você até ajuda na anamnese. É importante fazer uma boa anamnese. Mas... examinar é fundamental. Examinar é fundamental. Então, se você consegue fazer um bom exame, tanto o exame do exame físico, quanto os exames complementares. Então, hoje em dia, a oftalmologia avançou muito, Pedrão. A gente tem equipamentos que chamam OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Cara, eu tenho uma imagem que antigamente só era visível a microscópio. Então, você tinha que cortar e analisar no microscópio. A gente vê estruturas de 4 micrômetros lá dentro desse exame. Então, é assim, uma coisa fora do comum. Muita tecnologia. Então, para quem gosta de estudar bastante, o oftalmologista tem que ser um cara estudioso, tem que estudar bastante. Quem gosta de estudar bastante, para quem gosta de ter exames propedêutica armada, aí poder operar, é ótimo, né? Cara. Mas imagino que a rotina seja algo realmente que tentar desenvolver um consultório particular, ou se não trabalhar numa clínica de alguém, fica mais ou menos dá para dar né? plantão, mas não é o grosso. O grosso é consultório, ambulatório. E aí... você acaba se especializando numa área onde você vai começar a virar referência, para às vezes ter mais volume de cirurgia nessa área, começa a ter um time. É incrível como uma estrutura tão pequena tem tantas subespecialidades, né? Tipo, retina, glaucoma, catarata, talvez tem... cara, é uma loucura, mas realmente tem várias especialidades.